Vamos lá, vamos lá, vamos lá, começando mais uma live, dia 3 de agosto, pontualmente meio-dia. Hoje eu tô com conta da regra aqui de novo, né? Léo, como é que tá o som? Tá. Bom, 3 de agosto, iniciando aí oficialmente o segundo semestre, mais um mês. E sei que se bem planejado, será um mês de muita vitória. Tenho certeza que você vai conseguir realmente ter muita vitória. Áudio legal? Tá. Então vamos lá. Nossa proposta da live de hoje é falar como fazer o cliente voltar, né? Trazer o seu cliente de volta. É aí um grande desafio está sendo na área da indústria da beleza, trazer esse cliente de volta. Então, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Giovanna Queenie, mentora, coach, especialista e apaixonada pelo mundo da beleza. E a minha missão é ajudar você a se desenvolver, ajudar você a crescer, ajudar você, tanto profissional da área da beleza quanto gestor de indústrias, de empresas da área da beleza, a crescer e a se desenvolver. Com mais de 10 anos de experiência na área da beleza, eu trago aí ferramentas de gestão. Hoje eu quero começar a falar um pouquinho sobre um método que eu criei para aumentar o faturamento, para trazer o seu cliente de volta e realmente aumentar o seu faturamento e trazer aí o sucesso para sua empresa. Esse método que eu criei, ele é baseado num tripé muito importante, que é planejamento, marketing e gestão de pessoas. A gente sabe que falar de gestão de uma empresa vai muito além, né? Tem vários outros itens. Mas se você estruturar bem esse primeiro tripé, você vai conseguir ter faturamento, aumentar o seu faturamento, trazendo o seu cliente de volta, com outras ferramentas também, que no método eu falo tudo isso, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse tripé e vou dar dicas, né? Se você ficar até o final, você vai ter aí, hoje eu vou dar 5 dicas que você pode colocar em prática agora para trazer o seu cliente de volta. Então vamos lá falar um pouquinho desse tripé. Como é que eu aumento o faturamento da minha empresa? Como é que eu aumento o faturamento do meu salão, da minha barbearia? Primeiro de tudo, tomando essa posição, né? O seu salão de beleza, a sua sala, a sua barbearia, a sua esmalteria, o seu cantinho é uma empresa e tem que ser administrado como tal. Tá? Vamos ver quem tá chegando aqui. Fabiana, Jéssica, Alessandra, sejam muito bem-vindas, né? Bom dia aí, boa tarde, sejam bem-vindas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como trazer o cliente de volta. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse tripé. O meu método é baseado nesse tripé: planejamento, marketing e gestão de pessoas. Tendo a ideia. Olá, meu querido André Bento entrando. Como prometido, a gente está aí planejando, tá? A gente está alinhavando aí uma live junto com o André para falar, se aprofundar um pouquinho aí na base do marketing, né? Que é um dos tripés do meu método. Então, fiquem atentos aí que logo a gente vai ter uma live conjunta aí com o André. Esse cara que é fera no marketing, ele é design, hoje ele está como gerente de uma empresa da área cosmética também, então conhece tudo, sabe tudo de marketing, vai poder ajudar bastante a gente aí, tá bom? Vamos lá, então primeiro passo, tenha em mente que a sua empresa, que o seu salão de beleza, que a sua clínica estética, que a sua barbearia, que a sua esmalteria, que a sua sala é uma empresa e tem que ser administrada como tal. Você tem que ter um bom planejamento. E como é que a gente faz esse planejamento, né? Você tem que saber como é que está o seu salão hoje. Você tem que fazer um diagnóstico. Como é que está a sua empresa hoje? Ela está dando lucro? Ela está dando prejuízo? Onde que você atua? Né? Qual é a área que você atua? Você conhece o mercado realmente onde você atua? Como é que é o mercado da beleza hoje? Quem é seu cliente? Olha lá, como é importante a gente saber quem é realmente o meu cliente. Com esse quadro todo de pandemia que nós passamos, desde o começo eu tenho falado um pouco isso, né? Vai haver sim uma dança das cadeiras, né? Vai haver sim uma troca de clientes. Eu acredito muito nisso, que os clientes estão nesse momento buscando
empresas que levem um pouco mais a sério a biossegurança, né? Então vai ter cliente que você vai conquistar clientes novos, como você pode também perder clientes. Então você precisa conhecer. Na região que você tá, qual o perfil de cliente que você tem? Você conhece isso? Então é importante para o seu planejamento saber disso, né? E no planejamento também você tem que saber onde você quer chegar. Você sabe, eu quero aumentar o faturamento. Mas você quer aumentar o faturamento em quanto? Quanto é o seu faturamento hoje? Quanto você quer chegar? Você tem que saber para onde você quer chegar. Antigamente a gente ouviu uma frase, né? Toda estrada me leva para Roma. Isso é mentira. Para você chegar a algum lugar, você tem que saber onde você quer chegar, para você poder trilhar esse caminho. Planejamento nada mais é do que trilhar esse caminho. Eu quero aumentar meu faturamento em 50%. Beleza. Aí sim a gente vai saber como aumentar. Aí a gente vai atrás das ferramentas de como aumentar esse faturamento, tá? Segunda parte, segundo tripé, né? Então, planejando é saber onde eu tô, saber onde eu quero chegar, quais são essas ferramentas. O segunda base do meu tripé vou falar um pouquinho antes de gestão de pessoas, né? Para que eu possa alcançar essas metas, eu tenho que ter um grupo de pessoas, eu tenho que ter profissionais que estejam na mesma vibe que eu, que estejam no mesmo objetivo que eu. Se o seu profissional não sabe qual que é a meta da sua empresa, como é que ele vai trabalhar para isso? Né? A sua equipe está motivada? De nada adianta você trazer mais clientes com uma equipe desestruturada. Né? Eu tenho visto, às vezes, alguns salões que a equipe tá uma bagunça. É profissional brigando com profissional, é profissional que não está treinado, que não está atendendo direito. Imagina, você aumentar o seu cliente com essa equipe. Você vai aumentar o seu problema, porque o cliente chega, vê uma equipe bagunçada, vê profissionais que não estão preparados, ele vai embora. Então você tem sim que ter uma boa gestão de pessoas. Você tem que organizar essas pessoas, você tem que saber o perfil de profissional que você contrata, você tem que saber contratar direito, você tem que treinar essa equipe, você tem que motivar essa equipe. Nós estamos num momento aí complicado de retorno, com uma série de protocolos de biossegurança a serem aplicados. De nada adianta. Você compra todos os EPIs, você compra todas as ferramentas que você precisa, né, para se adequar a essa retomada, e a sua equipe não utiliza. Aí você faz um bom marketing, você traz o cliente de volta, aí o cliente chega e vê que a sua manicure não tá usando a máscara, né, que o seu cabeleireiro aí não tá esterilizando direito os equipamentos, que a bancada dele tá uma bagunça. Adianta todo o seu esforço em fazer um bom marketing, comprar os EPIs? Não. Por isso que é um tripé. Para você aumentar o seu faturamento, o meu método fala de um tripé: planejamento, gestão de pessoas e marketing. Você tem que ter uma gestão de pessoas muito bem alinhada. Você tem que ter uma equipe de profissionais que estejam falando a mesma linguagem. E para isso você tem que saber recrutar direito, tem que ter uma boa estrutura de recrutamento e seleção, tem que ter um treinamento muito legal, bem estruturado, você tem que saber o que você quer dessas pessoas. Tem que ter avaliação de desenvolvimento e também tem que ter motivação. Você tem que motivar essa equipe. E a terceira base do nosso tripé é a questão do marketing. Como é que você faz seu marketing? Aliás, o que é marketing para você? Eu tenho nas últimas semanas aqui nas lives falando bastante de marketing, né? E estou defendendo bastante aí o marketing tradicional como base para o marketing digital. Para você fazer um bom marketing digital, você tem que ter essa base. Nas últimas lives eu tenho falado muito disso, né? Como é que você trabalha esse marketing? E aí eu vou para... nossa função, nosso objetivo hoje nessa live é trazer o cliente de volta. E hoje a minha proposta na live é dar 5 dicas para trazer o cliente de volta. 5 dicas práticas que você pode colocar em prática já essa semana para trazer o cliente de volta. Vamos lá? Lápis e papel na mão. Primeira dica. Para trazer o seu cliente de volta, o primeiro passo é entender por que ele não voltou. E aí? Você sabe por que o seu cliente não voltou? Falei um pouquinho antes sobre planejamento. Olha como é importante a base do tripé que eu falei. Planejamento. Você sabe quem é seu cliente? Você tem um bom cadastro? Eu tenho falado nas últimas lives sobre isso. Você tem um bom cadastro de cliente?
Você tem usado esse cadastro de clientes? Você sabe quantos clientes você tem ativos? Quantos clientes voltaram? Se você sabe quantos clientes você tem no seu cadastro, quantos voltaram? Quantos não voltaram? E não adianta simplesmente cruzar os braços e, poxa vida, meu cliente não voltou. Mas por que ele não voltou? Você entendeu? Você conversou com o seu cliente para saber por que o seu cliente não voltou? Ah, então. Muita gente está só reclamando que o cliente não volta sem entender o porquê que esse cliente não voltou. Então, o primeiro passo para trazer o seu cliente de volta é entender por que ele não voltou. Tá muito fácil falar que o cliente não voltou porque o cliente está com medo. O cliente não voltou por causa da pandemia. Mas será que é isso mesmo? Ou será que abalou a confiança do seu cliente em você? Você sabe se o seu cliente está doente ou não? Olha quanta coisa pode... Olha, ele pode estar com medo. A maioria está com medo de voltar. Ele pode ter perdido a confiança completamente em tudo e em todos. Ele pode estar doente. Ele pode ter pego a Covid, ou alguém da família está doente. O seu cliente pode estar desempregado, que a gente sabe que o nível de desemprego, infelizmente, aumentou e muito. O seu cliente pode ter aproveitado essa desculpa de Covid e ter sumido do seu salão porque alguma coisa aconteceu antes. Você sabe realmente por que o seu cliente não voltou? Então, e como é que eu faço, então, para entender por que meu cliente não voltou? Pesquisar. Faça uma pesquisa. Tente entender, tente conversar com o seu cliente para saber por que ele não voltou. Para entender por que ele não voltou. Você pode ter algumas ideias, né? Algumas opiniões. Ah, todo mundo tá com medo. Mas será que é realmente isso? Por que eu tô levantando essas questões? Porque eu tô em contato com vários salões de beleza, estou em contato com clientes nesse período e eu já sei de clientes que já estavam insatisfeitos com o salão antes da pandemia e aproveitaram esse momento para sumir, para trocar de salão, para buscar um novo fornecedor de serviço. Então, esteja atento. É o momento realmente da gente parar e observar por que o meu cliente não volta. Então, a primeira dica para trazer o seu cliente de volta, entenda o porquê ele não voltou. Como é que você vai entender por que ele não voltou? Através de uma pesquisa. Vamos lá, eu vou dar duas ferramentas, vou dar uma ferramenta, uma só, para você fazer isso. Faça uma pesquisa. Você tem um cadastro, você sabe quais são os principais clientes. Faça algo bem simples. Pega o telefone e liga para o cliente. Nossa, Giovana, numa era de marketing digital, com tantas ferramentas, você manda eu ligar para o cliente? Exatamente. Nós estamos num momento no mundo onde o contato pessoal é algo muito caro, muito valioso. A atenção de uma pessoa para outra é um dos bens mais valiosos que nós temos hoje. Então, disponha essa atenção para o seu cliente. Ligue para ele. Pergunte como ele está, se ele está bem, como é que ele passou essa época de pandemia, né? Diga que sentiu falta dele. E aí, realmente, tenta entender o porquê que ele não voltou. Se nos principais clientes você não conseguir sentir isso, faça uma pesquisa maior. O movimento dos salões caíram, gente. Tempo vocês têm. Não vem reclamar agora que não dá tempo de fazer isso, não. Porque dá tempo, sim. Você tem tempo agora de pegar o telefone, de ligar para o seu cliente. Ah, o seu cliente não atende? Então, sim. Aí, como segundo recurso, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Mas vá buscar essa informação. Vá ao encontro desse cliente. Pergunte para ele. Tente entender o que está acontecendo. Você pode se surpreender. Você pode acontecer que na sua clientela estejam com medo? Pode. Pode acontecer que a sua clientela não saiba que você se preparou? Pode acontecer. Então a primeira dica é entenda porque ele não volta. A segunda dica está atrelada à primeira. Mostre uma preocupação genuína, verdadeira em ajudar esse cliente. Não adianta você só pensar em números. A semana passada eu participei de um treinamento, muitos sabem que no início desse ano, né, comecei a trilhar uma nova jornada aí, né,
com uma empresa de cosméticos, com a Mary Kay. Então, também, além de todo o meu trabalho com salões de beleza, também trago aí uma consultoria de imagem, estou trabalhando como consultora de imagem, como futura diretora Mary Kay, e participo de muitos treinamentos. E uma das bases que a minha diretora passou essa semana passada, eu achei muito interessante. Ela falou assim, só tem crescimento. Isso é pela experiência dela de alguns anos já, ela está 6 anos na empresa, e ela observa, muitas pessoas passaram pela equipe dela, muitas pessoas cresceram perto dela. E ela falou que ela observa que só alcançaram realmente crescimento e sucesso as pessoas que, em primeiro lugar, se preocuparam com outras pessoas. O dinheiro é uma consequência desse crescimento. Se você começar, e eu trago isso para o salão de beleza, se você estiver num salão só preocupado com dinheiro, faturamento, dinheiro, você não vai crescer. Comece a se preocupar com as pessoas. Você, gestor, comece a se preocupar com o crescimento dos seus profissionais e traga realmente uma preocupação verdadeira, genuína com o seu cliente. Quando a gente for um pouco mais humano e nos preocuparmos com outro ser humano, o crescimento, até a questão financeira, é apenas uma consequência. Então a segunda dica é, mostre uma preocupação genuína, uma preocupação verdadeira. Quando eu ligar para o seu cliente, esteja realmente pronto a ouvir. Ao cliente falar, eu tô doente. Ah, tá bom, então tchau. Que preocupação é essa? A estabanada aqui batendo de novo. Que preocupação é essa? Então, quando você se dispor realmente a buscar um cliente, a buscar entender esse cliente, conversar com esse cliente, mostre realmente uma preocupação genuína. Então, 5 dicas para trazer o cliente de volta. Primeira, entenda por que ele não volta. Faça essa pesquisa, vá buscar essa informação. Segundo, mostre uma preocupação genuína com esse cliente, né? Entender e, de repente, até ajudar esse cliente. Terceira dica, prepare o seu espaço e comunique. Desde o início das negociações para retomada, né? Muito antes da gente realmente ter o decreto aqui em São Paulo, em outras cidades para voltar, eu já tenho falado sobre os protocolos de biossegurança, sobre as utilizações dos EPIs, sobre todos os cuidados que estão sendo divulgados. Então, primeiro ponto que você tem que ter, você tem que se preparar. Seu salão tem que conhecer todos os EPIs, todos os protocolos de biossegurança e aplicá-los. Bom, já falei, mas como muitas pessoas ouvem, né? Ouve o material ou não ouvem o outro, prestem atenção. Toda a comunicação sobre quais são os requisitos para retomada são informações abertas, elas estão na mídia. Qualquer ser humano, quem está no Google e coloca lá, critérios para retomada dos salões, normas de segurança para salão de beleza, qualquer pessoa tem acesso a essa informação. Isso significa o quê? Que o seu cliente sabe o que você tem que fazer. Você, profissional da área da beleza, tem uma série de protocolos a seguir. E você tem que saber, porque o seu cliente, ele com certeza sabe. E ele está olhando isso. Pode ter certeza que o seu cliente está de olho sim, se você está utilizando todos os protocolos, se você está utilizando todos os EPIs. Foi lançado um manual, acho que o mais completo que está no mercado, gente, sem dúvida nenhuma, é o manual do Sebrae, tá? O manual do Sebrae traz todas as recomendações da Anvisa, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde. O Sebrae é o manual mais completo. Quem não teve acesso a esse manual, me pede. Me chama aí em inbox, me chama nas redes sociais, me chama no WhatsApp, que eu tenho esse manual e eu disponibilizo ele para você. Então, primeiro ponto, tem esse manual. Quer ver um exemplo de como o seu cliente tem também acesso a esse manual e sabe disso? No manual fala que todo mundo tem que usar máscara. Ponto facultativo. A gente sabe que tem que usar máscara, é obrigatório para todo mundo, tem que trocar a cada 3 horas, a gente sabe tudo isso. Porém, alguns profissionais tem que usar também aquele face shield, aquela tela de acrílico que põe na frente do rosto. Quem são esses profissionais? Os maquiadores, os profissionais que estão diretamente, deixa eu até
abrir o meu aqui para lembrar direitinho, para não falar besteira. Retomada. Maquiador é um profissional que tem que usar. Vamos lá. Aqui. Maquiadores, esteticistas, depiladores e barbeiros. Então, quando você vai fazer a maquiagem no cliente, quando você vai fazer a barba do cliente, quando você vai fazer uma depilação, principalmente, né, no rosto, e o pessoal de estética. Por quê? Porque ele vai proteger mais, você vai estar com o rosto mais em contato com o seu cliente. Então, esses profissionais são obrigados a utilizar o Face Shield. Porém, em alguns salões eu tenho visto com muita alegria que todos os profissionais estão usando. A manicure está usando, o cabeleireiro está usando. E qual é a visão que o cliente tem disso? O cliente tem olhado isso com muito bons olhos. Porque o cliente sabe que a manicure não é obrigada. Então por que ela está usando? Porque ela está trazendo um cuidado a mais com o cliente e com ela mesma. Então esse olhar, esse cuidado a mais está sendo muito bem visto pelo seu cliente. Então a terceira dica para fazer o cliente de volta: prepare o seu espaço e comunique. Prepare o seu espaço. Faça com que seus profissionais sejam treinados. Além de ler o manual do Sebrae, além de colocar todos os equipamentos, todos os EPIs para utilização, você precisa treinar a sua equipe. Faça um treinamento presencial. Existem treinamentos online, treinamento presencial também. Aqui em São Paulo, pelo menos, é necessário que você faça um treinamento presencial com a sua equipe, tá? É uma palestra onde você vai falar desses pontos, vai tirar as dúvidas desses profissionais. Fez isso? Preparou o seu espaço? Comunique. E aí vem um ponto muito importante. Em todos os salões que eu faço esses treinamentos, né? Eu sempre falo, tira foto, filma, mostra para o seu cliente, publica nas redes sociais. Nós temos à nossa disposição, gente, inúmeras ferramentas de marketing para poder comunicar isso, né? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, no Twitter. Nós temos várias redes sociais com as quais a gente pode trabalhar. Você já deveria estar trabalhando com elas. Se não está, fique atento. A gente está sempre dando dica aí. E nesse método, o Salão 4.0, eu vou falar muito disso, eu vou trazer muito as ferramentas de marketing, como utilizar. Mas você já pode começar a fazer isso. Tire foto dos seus profissionais com todos os EPIs, com a máscara, com as luvas, com o Face Shield. Publica isso nas redes sociais. Na primeira dica eu falei, entenda o porquê o seu cliente não volta. Se o motivo do seu cliente não voltar for medo, você vai combater isso como? Com informação. Então, levar a informação para o cliente é essencial. Como é que você leva essa informação? Comunicando. É uma foto nas redes sociais, e não adianta colocar uma foto. Pelo menos uma vez por semana, comunica isso. Mostra, olha, quando o cliente entrar, ele tem aquele tapete para higienizar os pés, depois tem um tapete seco para secar o pé. Quando o cliente entra, ele tem que utilizar o álcool gel, né? Até aquelas orientações. Aqui em São Paulo, o decreto de retomada fala que nós só podemos atender o cliente com horário agendado. Então, no agendamento, você já deve passar uma série de informações para o seu cliente, né? Que ele não pode vir acompanhado, que ele não pode trazer pet para o salão, né? Hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, está no decreto, não pode. Então, você tem que comunicar tudo isso quando você agenda. Por que não também comunicar isso através das redes sociais? Né? Faça um post ou faça um vídeo explicando para o seu cliente. E o porquê que você está obedecendo essas normas. Você está obedecendo as normas, primeiro, para cuidar dos clientes, para cuidar da saúde dele, para cuidar da vida dele e para cuidar da sua equipe. Você quer que a sua equipe esteja bem preparada para atender da melhor maneira. Então, você tem que tomar esses cuidados. Então, comunique. E aí fica uma dica muito importante. Para todos aqueles que usam as redes sociais de forma orgânica, ou seja, você tem lá o seu perfil no Instagram, você posta fotos dos seus trabalhos, você
se comunica com o seu cliente, mas você não impulsiona, você não paga para o Instagram entregar as suas publicações. Isso a gente fala de um marketing orgânico, né? Você usa a rede social, usa bem, mas não paga para impulsionar. O que acontece com essa rede social? Suas publicações estão lá. Só que o Instagram, o Facebook, o YouTube, ele só vai entregar a sua publicação para 5% dos seus seguidores. Então vamos lá, como é que funciona isso? Você me segue, você tá lá seguindo o perfil giovanaquini.oficial, né? E todos os dias eu faço publicações. Pode ser que você não receba uma das minhas publicações no seu feed. Por quê? Porque o Instagram só entrega 5%. Eu tenho lá mais de 3 mil seguidores, eu tô agora, 3.600, se eu não me engano. Não são todos os meus seguidores que, quando abrem o Instagram, recebem a minha publicação. Tá? Por quê? Porque no crescimento orgânico, apenas 5%. Então, devo fazer? Devo fazer. Não é porque o Instagram só publica para 5% que você não vai fazer a publicação. Faça sim. Ela é útil, ela é viável. Porém, você tem que fazer mais. Você não pode apenas confiar no Instagram. E aí entra o que a gente já falou lá atrás, o seu cadastro. No seu cadastro de clientes, você deve ter o WhatsApp, você deve ter o e-mail desse cliente. Então, essa mesma publicação que você fez no Facebook, no Instagram, mande para o WhatsApp do seu cliente, mande para o YouTube do seu cliente. Dica importante, utilize realmente o WhatsApp de forma correta para levar a informação para o seu cliente. Então, a terceira dica para trazer o seu cliente de volta é: prepare o seu espaço e comunique. Leve essa informação para o seu cliente. Dica de WhatsApp. Eu falei no começo da live, lápis e papel na mão, que eu ia dar bastante dica hoje. Dica importante do WhatsApp. Eu vejo alguns salões fazerem grupos no WhatsApp. E eu, Giovana, sou totalmente contra grupos de WhatsApp. Por quê? Primeiro porque fica um tal de bom dia, boa tarde, boa noite interminável, né? E aí você de repente pode bloquear isso, né? Só o administrador que pode publicar. A pessoa tá lá, mas ela não pode interagir. Então perde a função de grupo. Grupo é para que todos possam interagir. Se você bloqueia isso, perde a função de grupo, né? Você tá lá só comunicando. Então a melhor ferramenta que o WhatsApp te dá é a lista de transmissão e não um grupo. Então, para empresas da área da beleza, para profissionais da área da beleza se comunicarem com os seus clientes, ao invés de criar grupos, criem listas de transmissão. Na lista de transmissão, o seu cliente vai receber a sua informação, a sua comunicação, e ele vai conseguir interagir com você, ele vai conseguir responder para você. Outro perigo quando você faz um grupo de WhatsApp é que algum concorrente entre no seu grupo e tenha acesso a todo o seu cadastro de clientes. E obviamente você não quer isso. Quando você cria um grupo, você não consegue ocultar quem está no grupo. Pegue os seus grupos. Se você clicar lá no grupo, você tem acesso a todo mundo que faz parte dali. Então não é viável para uma empresa ou para um profissional criar um grupo de clientes. Mas sim, a ferramenta mais correta para essa comunicação dentro do WhatsApp é a lista de transmissão. E aí vem a dica. Lista de transmissão. Ela só realmente entrega a publicação quando a outra pessoa tem o seu número cadastrado. Como é que funciona? Presta atenção. Eu tenho algumas listas de transmissões e algumas pessoas das minhas listas, inclusive, estão aqui online nessa live. Então vamos supor, eu, Giovana, tenho a minha lista de transmissão. Tem lá vários nomes cadastrados. E eu publico lá uma postagem avisando da live, por exemplo, ou avisando de algum material especial que eu publiquei. Só vai receber a pessoa que no celular dela tiver o meu número cadastrado como contato. Então, vamos criar uma lista de transmissão para trazer essa comunicação, para trazer o cliente de volta? Primeira mensagem que você vai mandar individual para o seu cliente.
que você está criando uma lista de transmissão para levar conteúdo para esse cliente, mas para que essa lista seja eficiente, ele precisa cadastrar você como um contato dele. A partir daí sim, aí você cria a sua lista de transmissão e manda sempre a informação. Aí ele sempre vai receber. Ele não vai saber quais as outras pessoas que estão cadastradas, ninguém vai saber qual é o seu cadastro de clientes, ninguém vai ter acesso ao seu cadastro de clientes e você vai conseguir comunicar com o seu cliente. Então isso faz parte da terceira dica, né? Eu prometi hoje 5 dicas para trazer o cliente de volta. A primeira foi entender o porquê esse cliente não volta, né? Fazer uma pesquisa com esse cliente, entender o que está acontecendo. Segunda dica, mostrar uma preocupação genuína, uma preocupação verdadeira com o cliente. Terceira dica, prepare o seu espaço e comunique isso para o seu cliente, né? Comunique isso de forma direta com o seu cliente. Aí eu dei as dicas das redes sociais e do WhatsApp. Quarta dica, olha lá, falei de 5 dicas. A quarta, busque parcerias. Exatamente. E aí é uma ferramenta do marketing tradicional. Vocês viram que eu mesclo bastante, né? Ferramentas do marketing tradicional com marketing digital. Busque parcerias. A gente tem observado na indústria da beleza que os salões estão realmente com uma dificuldade de ter o cliente de volta. Os clientes estão demorando para voltar. Mas não é só em salão de beleza. Assim como os salões de beleza, outras empresas ao seu redor também estão voltando às atividades e também estão com a mesma preocupação de trazer o cliente de volta. Então, por que nós não podemos nos unir nesse momento? Eu sempre falo, gente, ninguém cresce sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Para que você realmente possa crescer, você tem que se unir a bons profissionais, você tem que se unir a bons parceiros. E a parceria é uma excelente ferramenta de marketing. Vamos lá, vou dar exemplos. Perto de você, com certeza, tem uma academia. E a academia é uma empresa que tem o mesmo perfil de cliente de você. Então, vamos lá, o seu cliente é um cliente, a gente já falou sobre isso, né? Traçar qual é o seu público-alvo, qual é o seu avatar. Público-alvo, eu vou trabalhar com público feminino, né? Meu avatar é um cliente, é uma mulher de 20 a 40 anos, que trabalha na região, que é vaidosa, que gosta de cuidar do corpo, que gosta de estar sempre bonita. Vocês concordam que esse perfil de cliente, que esse avatar, tanto é cliente do salão quanto é cliente da academia? Então, eu quero essa cliente como minha cliente e a academia também quer. Então, nós dois, tanto o salão quanto a academia, podemos trabalhar em conjunto para trazer essa cliente de volta. Como é que se trabalha uma parceria? Para quem nunca viu material meu falando de parceria, vamos lá. Como é que a gente trabalha uma parceria? Primeiro passo é você conhecer tua região, né? Você tem que saber quem são os seus possíveis parceiros. Você já andou no seu bairro? Mas você já andou olhando realmente para aqueles seus vizinhos que podem ser seus parceiros? Quantas academias tem na região que você atua? Quantas clínicas de dermatologistas tem aí na região? Quantas perfumarias tem na região? Quantas escolas de dança tem na sua região? Quantas escolas de educação infantil, fundamental tem na região? Quantos bancos tem na região? Banco pode ser parceiro? Pode ser parceiro. Vamos lá, vamos dar os exemplos, que às vezes com um exemplo fica bem mais fácil. Como eu falei, primeiro exemplo, academia. Digamos que eu tenho uma academia pertinho do meu salão, eu sei que as minhas clientes podem ser clientes da academia, as clientes da academia podem ser minhas clientes. Como é que a gente faz essa parceria? Tanto eu, salão, quanto a academia, estamos atrás do mesmo cliente. Então a gente vai se juntar, exatamente isso, juntar as mãos e buscar esse cliente. O cliente do meu salão, muitas vezes ele não conhece a academia. Então qual é o meu papel como salão? Divulgar dentro do meu salão que tem uma academia. E aí a academia vai dar um presente para o meu cliente. O cliente desse salão que se matricular nessa academia ganha
uma aula grátis, ganha um desconto na matrícula, ganha um desconto na mensalidade. Aí vocês que vão alinhar quais serão esses presentes. E o aluno da academia pode não conhecer o seu salão. O aluno da academia também pode se interessar pelo seu salão. O que eu vou fazer? O salão vai dar de presente para o aluno da academia que for ao salão uma manicure grátis, um desconto em algum serviço. Então preste atenção, tanto o salão ganha quanto a academia ganha. E quanto eu vou investir nisso? O investimento é muito baixo, é um desconto, é um presente. Essa é uma forma de você fazer uma parceria e de você buscar um cliente. Como é que você vai trazer o cliente de volta? A gente está falando aí de 5 ferramentas para trazer o cliente de volta. Nessa 4ª ferramenta, quando a gente fala de parceria, eu estou buscando um novo cliente. Ou às vezes até o meu cliente que se afastou por algum motivo, mas é a cliente da academia. Como eu falei no começo, vai ter uma dança das cadeiras, né? Eu vou perder cliente, eu vou ganhar cliente novo. É uma oportunidade de eu ganhar clientes. E a parceria pode me abrir essas portas. Então, é momento sim de buscar parcerias. Então, dei o exemplo da parceria com academia. Banco é parceiro? Banco é parceiro. É um parceiro um pouco mais difícil, mas é parceiro. Como é que eu faço parceria com banco? Qual é a minha intenção quando vou buscar um banco? Que os funcionários daquele banco se tornem meus clientes. Que os funcionários que trabalham ali perto do meu salão se transformem em clientes do meu salão. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu posso buscar os recursos humanos daquele banco e ali, através dos recursos humanos, trazer uma parceria. Ou, de uma forma muito mais prática, muito mais rápida, eu vou até gerente daquela agência que é vizinho do meu salão e, primeiro passo, eu convido esse gerente para conhecer o meu salão. Eu tenho feito muito isso em vários salões pelos quais eu trabalho, essa captação de clientes, principalmente abertura de salões, eu faço muito isso. O dono do salão vai até a agência, se apresenta para a gerente do banco, se for mulher, mais fácil ainda, se apresenta para essa gerente e dá de presente para ela ou uma escova, ou uma manicure, dá um serviço de presente para quê? Para que ela venha conhecer o seu salão e se encante. Então a parceria você vai trazer essa gerente através de um presente que você vai dar, de um mimo que você vai dar e que ela se encante. A partir do momento que ela gostou disso, aí você vai entregar, você vai oferecer para ela, olha, todas as funcionárias que vierem aqui têm 5% de desconto, 10% de desconto, tem um cartão fidelidade, e aí você vai bolar algum benefício para essas funcionárias. Banco também é parceria. Eu não tenho banco, Giovana, mas eu tenho uma empresa grande, eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Para a empresa, no caso da academia, o benefício para a academia é atingir o meu cliente tanto quanto eu vou atingir o dele. O banco, ela não está interessada na minha cliente, eu não vou fazer propaganda do banco para minha cliente, mas eu vou dar um benefício ao funcionário do banco. As empresas hoje, gente, é normal no mundo corporativo as empresas buscarem benefícios para os seus profissionais, buscarem qualidade de vida para os seus profissionais. E você pode ser essa ferramenta de levar um benefício para a funcionária daquele banco. Então, é sim uma ferramenta de você fazer uma parceria, tá? Falei de 5 dicas. Primeira, entenda porque o seu cliente não volta. Segundo, mostre uma preocupação genuína, verdadeira. Terceira, prepare o seu espaço, comunique. Quarta dica, busque parcerias. E a quinta, mantenha uma comunicação constante. Você corre um risco agora, nesse momento, se você não tinha uma comunicação direta com o seu cliente e de repente, do nada, você começa a abordar esse cliente através de uma mensagem no WhatsApp, de um e-mail, você tem que ter um cuidado de como fazer essa comunicação. Preste atenção. Você nunca ligou para o seu cliente. Aí o cliente sumiu. Aí você pega o telefone agora e fala assim, oi, dona Maria, tudo bem? Ué, por que você não veio no salão?
que essa Dona Maria vai pensar? Ninguém nunca ligou para mim. Eu sou cliente do salão há tantos anos, ninguém nunca falou comigo. Agora, porque eu não vou, estão me cobrando? Então, cuidado com a maneira como você vai se comunicar com esse cliente, porque você pode afastá-lo. É necessário, sim, você começar a criar uma comunicação constante com o cliente. E a partir de agora, isso tem que mudar. Você tem que manter, sim. Não quer dizer que você vai todo dia ligar para o seu cliente, calma. Até porque muito em breve, eu acredito que o movimento dos salões vai retornar, né? Vai aumentar esse volume de faturamento e aí você não vai ter tanto tempo de ficar ligando para todos eles. Mas você vai ter que criar se você não tem, você vai ter que criar esses laços com a sua clientela. Você vai ter que criar esses vínculos emocionais com o seu cliente. Então, por que eu falei lá atrás, na segunda dica, mostrar uma preocupação genuína? Porque nessa sua ligação, você tem que realmente, verdadeiramente estar preocupado. Poxa vida, eu tenho uma cliente que é uma idosa, ela tem terceira idade. Como será que ela tá? Então, na ligação, esteja realmente preocupado. Agora, se você não tá nem aí com o seu cliente e só quer saber de número, não ligue. Busque outra estratégia, porque o cliente vai perceber. Então, se você vai buscar a comunicação, se você vai buscar esses passos que eu tô dando aqui para trazer o seu cliente de volta, seja verdadeiro. Traga essa preocupação de forma verdadeira, de forma genuína, porque o seu cliente vai sentir, tá? E mantenha uma comunicação constante. Você vai ter que começar a colocar dentro do seu planejamento, dentro da sua agenda, né, um horário para manter comunicação com o seu cliente. Como é que você faz a comunicação com o seu cliente? E aí entram, sim, as ferramentas do marketing digital. O que é marketing? É comunicação. É como você conversa com o seu cliente, como é que você se comunica com o seu cliente. E você tem hoje inúmeras ferramentas nas mãos. E ferramentas gratuitas. Me fala uma coisa. Quanto é que você paga por mês para ter o WhatsApp? Nada, né? Quanto é que você paga para ter um perfil no Instagram? Nada. Quanto é que você paga para ter uma publicação no Facebook? Nada. Tá vendo? Só eu dei três ferramentas bem simples. Quanto é que você paga para mandar um e-mail por dia? Nada. Ó, 4 ferramentas. WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail. São as mais comuns. São as ferramentas mais comuns. Não falei nem de ligação. Eu falei 4 ferramentas comuns e gratuitas. Você tá usando? Então, para de reclamar que seu cliente não volta. E começa a usar as ferramentas de maneira correta. Entenda por que seu cliente não volta. Já falei, se o problema for medo, leve informação. Prepare o seu espaço, leve essa informação para o cliente. Agora, e se... Vamos começar a pensar em alguns problemas que podem surgir, né? Não adianta eu só dar as dicas e aí você se depara com um problema e não sabe o que fazer. Por que o cliente pode não voltar? Como eu falei no começo, ele pode estar com medo, a gente já falou da informação. Ele pode, de repente, estar desempregado. E aí o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer unha de graça? Claro que não. Claro que não. Você vai entender, você vai ouvir. Nesse momento você vai ter a ligação emocional, né? De repente dá uma dica, olha, em tal lugar eu sei que estão precisando, né? Ouça o seu cliente. Nesse momento, se o cliente está desempregado, ele pode até não vir fazer umas luzes que tá caro. Não dá para ele fazer luzes nesse momento, porque tá caro. Dá uma dica de como ele pode continuar hidratando o cabelo em casa. Dá uma dica de como ele faz para o esmalte durar mais. Tá vendo como mesmo o cliente desempregado, você pode dar uma dica? Por quê? Ah, mas por que eu vou fazer isso? Eu não vou ganhar nada? Você pode não ganhar nada hoje. Mas a confiança do seu cliente está sendo resgatada através dessa comunicação, através dessa informação. Então é essencial que você tenha uma comunicação constante. Lembra que eu falei da preocupação genuína e verdadeira? Você tem que mostrar essa preocupação. Mesmo o cliente falando, poxa, eu estou desempregado agora, eu não posso ir aí fazer luzes. Continua mostrando para o cliente que ele pode hidratar um cabelo, manter um cabelo hidratado em casa. O que ele pode fazer em casa nesse período? Você pode ter certeza, se você tiver essa preocupação e levar essa informação para ele agora, ajudar ele nesse momento, a hora que ele arrumar emprego, o primeiro profissional que ele vai procurar é você.
Por quê? Porque você restaurou a confiança e o respeito. Bom, vamos lá ver quem mais tá aqui. Cíntia tá aqui. Adelaide, minha linda, minha aluna, seja bem-vinda. Lucas Martins, seja bem-vindo. Ale Ortega. Eduardo, que bom ter você por aqui. Gente, toda segunda-feira tá sendo assim uma grande alegria para mim ter vocês por aqui. Semana passada eu fiz uma pesquisa, né? Se achavam melhor meio-dia, 1 hora. Muitos achavam melhor o meio-dia, por isso que eu mantive a minha live às 12 horas. Mas eu tenho observado que muita gente acaba assistindo essa live em outro horário. Por isso que eu deixo ela aí no IGTV, né? Para que você possa assistir. O número de visualizações fora do horário da live tem sido muito grande e isso está me deixando muito feliz. Mas eu vou colocar uma outra pesquisa. Se de repente essa live pode ser um outro horário, se um outro horário pode atender melhor, né? No começo da pandemia eu não quis fazer live, muito menos à noite, porque era aquela concorrência absurda, né? Todo mundo quis fazer live. E agora eu tô voltando. Experimentei esse horário do meio-dia, fui para 1 hora, não gostaram, voltei para o meio-dia, mas eu quero fazer num momento que realmente seja viável para você, que você possa estar aqui comigo e que você possa tirar as suas dúvidas, né, ao vivo. Muitas vezes a dúvida surge depois. Mesmo tendo aí contato direto comigo, às vezes ao vivo é mais fácil de tirar uma dúvida. Então, para ter essa oportunidade, eu vou fazer uma nova pesquisa aí para a gente adequar essa live para o melhor horário para que você possa assistir, estar aqui comigo ao vivo, tá bom? Ai, minha linda, prima dona aqui oficial, que legal. E também a Bolateria estava aqui presente também. Quero agradecer muito a todos vocês estarem aqui presentes. Bom, os últimos minutos aí da minha live, já vou fazer uma recapitulação. Falei um pouquinho hoje, né? Eu criei um método chamado Salão 4.0. É um método de gestão para aumentar o faturamento do seu salão. Esse método é baseado no tripé: planejamento, gestão de pessoas e marketing. Por que eu criei esse método? Por que eu me baseei nesse tripé? Eu trabalho com gestão empresarial há 25 anos, então conheço aí bem as necessidades de gestão de uma empresa. Mas nos últimos 10, o meu foco tem sido a gestão de empresas da área da beleza. Por isso que eu falo hoje que eu sou especialista na indústria da beleza. Trabalhei com salões desde abertura de salão, restauração, venda, em todos os momentos de salão e de vários portes diferentes. E em algumas pesquisas eu identifiquei que as maiores dores, os maiores problemas são falta de planejamento, gestão de pessoas e marketing. Uma pesquisa do Sebrae mostrava, antes da pandemia, tá? Vou trazer uma realidade anterior à pandemia, que 50% dos salões fechavam em até 2 anos por falta de gestão. O número de salões que fechava chegava a 60%, 70%, mas a falta de gestão era motivo do fechamento de 50% dos salões. Então, não administrar o seu salão é um problema muito sério, é um erro muito sério. E aí, eu percebi que os 3 principais problemas, né, os 3 primeiros problemas, ou as 3 áreas que me dão um resultado mais rápido são planejamento, gestão de pessoas e marketing. Planejamento, eu tenho que saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Qual o diagnóstico? E aí eu tenho uma série de ferramentas que eu utilizo nesse método para a gente entender qual que é a minha atual situação hoje, como é que é o cenário do meu salão hoje. Existem outras ferramentas de gestão que falam onde é que eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Antes de fazer marketing, eu tenho que arrumar minha casa. Eu tenho que ter uma gestão de pessoas, gente, muito bem alinhada. Se eu não tiver uma equipe treinada, capacitada, fera, não adianta trazer cliente. Imagina, aumento aí 50 clientes a mais. Aí o cliente chega, é profissional brigando um com o outro, é profissional que não atende, que não sabe direito a técnica, não vai adiantar nada, o cliente vai embora. Então, antes de fazer marketing, eu tenho que fazer gestão de pessoas. E, claro, tenho que fazer marketing. E aí eu trago muito essa mesclagem do marketing tradicional com o marketing digital. As ferramentas têm que ser usadas. Ferramentas de marketing digital, tem ferramentas incríveis e gratuitas. Então, a gente tem que aprender a utilizar, tá bom? Então, ao longo das lives eu vou falando um pouquinho mais. Esteja atento aí. Ainda nesse mês de agosto eu tenho novidades quanto a esse método. Estou planejando aí uma série de lives para abrir
a caixa preta para entregar para vocês todo o método para que vocês possam, de maneira gratuita, usar essas ferramentas e aumentar o seu faturamento, alavancar realmente as vendas do seu salão, tá bom? Bom, vamos retomada rapidinho? 5 dicas para trazer o cliente de volta. Primeira dica: entenda o porquê o seu cliente foi embora, por que o seu cliente não voltou ainda. Segunda dica: mostre uma preocupação genuína, verdadeira. Se preocupe primeiro com o ser humano, depois com o dinheiro, né? Terceira dica: prepare o seu espaço, comunique. Utilize os protocolos de segurança, de biossegurança, utilize os EPIs que são exigidos. Vai além, faça um pouco mais e mostre isso para o cliente, né? Comunique. Quarto: busque parcerias. É o momento da gente dar as mãos e se ajudar. É o momento de sermos parceiros. É o momento de buscar quem está ao nosso redor, que também precisa crescer, dar as mãos, crescer juntos. Desculpa. E último: mantenha uma comunicação constante. Você tem que criar aí elos de relacionamento, você tem que criar uma comunicação constante com o seu cliente. Coloca na sua rotina diária, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, você mandar uma mensagem para o seu cliente. Você só consegue desenvolver um bom relacionamento quando você se comunica. Eu sempre uso esse exemplo. Quando a gente começa um curso, uma graduação, uma faculdade, um curso livre, primeiro dia de aula, eu trago muito essa experiência porque eu vivo a vida inteira em sala de aula, né? Muitos anos em sala de aula. E eu vejo muito, já passo por muito isso e vejo muito isso. Primeiro dia de aula, ninguém se conhece. É um bando de patinho feio, né? Você olha para um lado, olha para o outro, não sabe com quem conversar. E aí, aos poucos, os laços de amizade começam a ser criados e os grupinhos, as panelinhas também. E como é que isso começa? Com uma conversa. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? O que você gosta? Você gosta disso? Se vocês estão ali em algum curso livre, alguma coisa, algum assunto já une vocês. Ah, mas que... Você gosta disso, você gosta daquilo. Na hora do café, você quer tomar um café ou você quer tomar um sorvete? Você quer tomar um suco? Que time você torce? Através das conversas é que vai se criando laços, criando relacionamento. E você criando esse relacionamento, você vai criando confiança. O que nós precisamos nesse momento é resgatar e criar confiança com o nosso cliente. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Relacionamento. Como é que eu crio relacionamento? Com comunicação constante. Se você não se comunicar com o seu cliente, se você não conversar com o seu cliente, você não vai conseguir desenvolver o relacionamento e criar a confiança necessária para ele voltar. Então, coloque na sua agenda aí, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, você criar uma rotina de comunicação. Seja através das redes sociais, seja através do WhatsApp, seja através do e-mail, né? Pega os principais clientes, faça ligação, resgata isso, né? De ligar para o seu cliente, de conversar com o seu cliente. Quando o cliente chegou, então, aí é uma festa. A gente não pode abraçar agora, a gente sabe do momento que está, mas sorria. Giovana, eu tô de máscara. Não importa. Mesmo com a máscara, as pessoas identificam seu sorriso. Quer ver? Eu não falo, eu provo. Se eu falar pra vocês assim, sejam bem-vindos, é diferente de eu falar, bem-vindo! Perceberam a diferença? No segundo bem-vindo, eu estava sorrindo. E o sorriso vai para os olhos. Então, mesmo de máscara, sorria para o seu cliente. O cliente vai perceber, vai entender e vai sentir aquela preocupação genuína e verdadeira que a gente falou lá atrás. Crianças, estou muito feliz de estar toda segunda-feira aqui com vocês de volta. Estou muito feliz que mesmo às vezes ao vivo você não consegue estar em contato comigo depois. Continue me seguindo aí nas redes, eu tenho muita novidade. A pandemia eu trabalhei bastante para trazer muita novidade, para realmente te ajudar a crescer, tá bom? Acompanhe aí os meus stories, vou fazer algumas publicações aí, algumas pesquisas de semana, quero ouvir tua opinião, porque eu quero estar sempre pertinho para poder te ajudar. Um beijo e até segunda-feira que vem.